Olá, estamos entrando ao vivo para mais uma live. Hoje com o tema Como ter uma loja lucrativa e competitiva. Então vamos lá, vamos aguardando vocês entrarem. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma live. Tema de hoje da nossa live, como ter uma loja competitiva e lucrativa, não é? Um tema exatamente desafiador. Por que eu estou falando isso? Porque, bom dia Pedro, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Por que eu estou trazendo esse tema? Porque a gente sabe que para você ter uma loja competitiva, uma loja que realmente consiga Loja Cometa, um grande abraço, Pedro. Oi, Gisele, bom dia, tudo bem? Sejam todos otimamente bem-vindos. Hoje eu quero trazer esse tema, eu quero falar sobre gestão, sobre administração. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque muita gente fala comigo que tem dificuldade. Melino, eu tenho dificuldade com contabilidade, eu tenho dificuldade em entender apuração de resultados, plano de contas, etc, etc, etc. Né? E, enfim, eu costumo dizer o seguinte, Weberkan, que prazer, Weberkan, tudo bom? Um abraço. Então é isso. E aí eu digo o seguinte, sabe, é difícil quando você não sabe. Não é? Enfim, quando a gente entende, quando a gente passa a dominar, isso passa a ser inclusive prazeroso. Né? Eu começo um desafio. Vocês sabem de onde vem a palavra administração, administrar? Né? Porque eu acho assim, quando a gente começa entendendo a própria origem da palavra, né, a etimologia da palavra, a gente começa, é incrível, mas as coisas vão clareando muito mais quando a gente começa a entender a própria origem da palavra. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas administrar, vem do latim, ela começa lá com a origem. Veja bem, eu vou conjugar o verbo administrar na primeira pessoa, tá? do indicativo, né? Do presente. Então eu começo dizendo eu administro. Né? Vocês conseguem perceber que nessa palavra tem administro, tem a palavra ministro? Percebe aqui? Então vamos lá. Vem comigo, acompanhe que hoje vai ser muito interessante. Vai ser uma live no formato aula. A gente vai começar por aí, entendendo o que é administração, quais são os fundamentos da retaguarda para que você consiga realmente administrar em alto nível sua loja. Então, vamos lá. Dá para perceber que tem na palavra administro, eu administro, tem a palavra ministro. E ministro vem de minus, do latim minus, menor. Então, quando a gente para pensar, de onde vem isso? Qual a origem, como é que chegou até a gente hoje essa estruturação de administração? Então, ministro era o menor em relação ao senhor. Então começa lá nos primórdios dos tempos, em relação aos sacerdotes, que a gente percebe que vem ministro, ministério, percebe, entende que a origem vem daí? Então quem era o ministro? Ministro era aquela pessoa, um menor. Por que menor? Em relação ao senhor você tinha o representante dele, aquele servo que administrava, que cuidava, que coordenava das atividades do Senhor, no caso, na época da igreja. Então a coisa vem por aí, percebe? O ministério, o ministro, como a gente tem hoje, até hoje a igreja, as religiões, enfim, utilizam a palavra. E quando você traz isso evolutivamente, isso veio para os reinos. Então você tinha nos reinos, você tem o rei e você tem aqueles que conduzem, que cuidam do reino, São os ministros, que administram, ou seja, eles ad quer dizer juntos, Então administrar é cuidar, é o menor, o representante menor do Senhor, é aquele logo depois do Senhor, que vem abaixo dele, que cuida. Então quando a gente fala de administrar, na verdade, a origem da palavra vem daí, é ser o ministro do seu negócio.
né? Depois dessa aula introdutória de português, né? De etimologia da palavra, mas eu acho que também é importantíssimo a gente entender, isso é cultura, né? Quando você fala de gestores de administração, a gente precisa entender, né, de onde vem a palavra, o que ela significa. Quando a gente entende o significado, ela ganha uma proporção muito mais profunda, né, em relação àquilo que a gente executa. Então, ser lojista, como eu costumo dizer, não é ter loja. Ser lojista é você, deixa eu marcar o tempo aqui. Ser lojista é você saber administrar uma loja, né? É entender dos procedimentos de uma loja. Vocês concordam comigo? Né? Então, enfim, então é isso. E a minha própria experiência, quando eu escuto muito lojista que me procura, Helena, eu tenho dificuldade com contabilidade, eu tenho dificuldade em administrar, né? Eu gosto de cuidar da loja, atender meus clientes, de acertar as compras, né, em termos de produto, etc. e tal. Né? Pois é, mas a loja não é só isso. O que garante uma loja competitiva, uma loja lucrativa, é você dominar os fundamentos da administração. E são 5 pilares. Não é? Quando a gente fala de gestão de loja, a gente basicamente está falando de 5 pilares. Primeiro, a razão da loja existir é venda. Não é? Então, a prioridade 00, venda. Segundo, para vender o quê? Eu preciso de mercadoria. Então, né, o segundo pilar é gestão de estoques, categorias, gestão de compras, definindo uma série de itens que a gente vai abordar um pouco aqui. Então, a gente fala de vendas, a gente fala de compras. Para comprar, você precisa de dinheiro. Então, a gente tem toda uma gestão de retaguarda, que é fundamental você garantir liquidez, né? Fluxo de caixa equilibrado, apuração de resultados, uma série de fundamentos que é onde a gente vai entrar nessa live aqui, aprofundar um pouco mais, entendendo, né, realmente os fundamentos da administração de retaguarda. Então, esses são os 3 pilares fundamentais: venda, gestão de compras e estoques e a gestão financeira, a gestão de retaguarda. Não é? E você tem 2 pilares fundamentais que fazem, que traduzem isso em realidade, que são pessoas. Então a gente precisa administrar pessoas, não é? E aí tem recrutamento e contratação, não é? Recrutamento, seleção, contratação, capacitação, condução, não é? O dia a dia, a liderança, não é? Apontando os caminhos, definindo quais são as prioridades, distribuindo tarefas, não é? Capacitando, dando feedback e por aí afora. Então você tem toda uma gestão de pessoas e você tem processos, procedimentos. Como é que eu compro, como é que eu recebo mercadoria, como é que eu arrumo a loja, e assim, né, como é que eu atendo meus clientes, como é que eu finalizo as vendas, como é que eu faço a reposição da loja, como é que eu faço os cuidados de manutenção e por aí afora. Né? Então, perceba, tudo isso são processos que você tem que parar e pensar. Então, quando a gente fala de loja, de gestão de loja, basicamente, evidentemente que você tem outros, né? Você tem outros fundamentos aí para cuidar, mas os pilares fundamentais da gestão de uma loja são 5: vendas, compras, gestão de retaguarda financeira, gestão de pessoas e gestão de processos. Não é? Definir quais são os melhores processos, quais são os melhores procedimentos, as melhores práticas para que você consiga otimizar os seus resultados e atingir os seus objetivos. Concordam comigo? Então, baseado nesse princípio, eu quero compartilhar com vocês uma experiência, não é, que aconteceu comigo. Né? Eu fazia, eu fui criado para ser engenheiro. Não é? Eu era criança e meu pai dizia: você vai ser engenheiro, você vai ser engenheiro, você é bom de matemática, você é isso e tal, enfim. Né? Bom dia a todos que estão chegando aqui, que eu estou vendo vocês me dando bom dia aqui, tá? Mas só para não interromper, então vamos dando continuidade aqui. E eu resolvi, evidente, fui para fazer faculdade de engenharia, eu fiz faculdade de engenharia civil, né? Mas o que me chamava a atenção era exatamente a administração. Eu queria, né, entender de marketing, etc. E tal, enfim. E fui fazer faculdade de administração. Acontece que quando eu fui para a administração, eu não tinha a menor ideia do que era contabilidade. Né? E, enfim, eu sempre fui um bom aluno, as minhas notas sempre foram muito boas. Eu sempre tirava 10 e tal, né, de todas as matérias. E eu me lembro que a primeira prova específica da cadeira, né, da matéria de contabilidade, né, eu não estava entendendo absolutamente nada, zero.
Quando o professor trazia ativo, passivo, balanço, patrimônio líquido, razonete, balancete de conferência, apuração de resultado, plano de contas, trazia aquilo para mim, estava falando grego, eu não tinha noção daquilo. Partida dobrada, para cada débito tem um crédito correspondente, né? Um lançamento tem 5 partes e parará e parará. Aquilo para mim era grego. Enfim, em resumo, né? Só para compartilhar com vocês, vamos dizer assim, como é sair do ponto A e ir para um ponto B, sair da completa ignorância e passar a ser monitor de contabilidade, que foi o que aconteceu comigo. Mas eu quero compartilhar essa experiência com vocês, que eu tenho certeza que ela vai inspirar vocês também, né? Em resumo, quando teve a primeira prova da matéria de contabilidade na minha faculdade de administração, né? O que aconteceu? Eu tirei 4. Todas as minhas notas eram 10, 10, 10, 10. Contabilidade, 4. Né? Aquilo me causou um mal-estar terrível. Eu me senti muito mal com aquilo. Né? E o que eu fiz? Eu me revoltei com aquilo. Eu me lembro que eu levantei, eu questionei o meu professor. E meu professor era inclusive uma autoridade. Ele era auditor do INSS, enfim, tinha expressão inclusive nacional e tal. E eu me lembro que eu levantei e questionei, falei, professor, eu não sabia que para fazer faculdade de administração tinha que ser técnico em contabilidade. Eu nunca vi contabilidade na minha vida e eu tirei 4 nessa prova aqui e eu não faço nem ideia de onde saiu esse 4, porque, né, enfim. E aí eu virei para a turma toda, né, e perguntei, como é que vocês foram, né? Então, todo mundo tirou nota boa e só 3 alunos da turma, né, tinham tirado nota 10, né? Todos os outros tinham ido muito mal, né? E aí eu virei para o professor e questionei, olha, não sou só eu que estou com dificuldade de entender contabilidade, né? E aí ele me desafiou, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Ele falou assim, Hermelino, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje você vai ser meu monitor de contabilidade, você vai me ajudar a dar aula. Vamos começar recolhendo todas as provas aqui, eu vou retomar, não é? Desde o princípio para a gente entender contabilidade. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui. Eu quero dar uma ideia básica de gestão de retaguarda. Não é? E a partir desse ponto, dessa história que eu estou contando para vocês, eu passei a dar aula de contabilidade. Não é? Eu entendi profundamente contabilidade e passei a ser o monitor da cadeira de contabilidade na faculdade de administração que eu fazia. Não é? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente entende, quando a gente consegue entender os fundamentos, passa a ser prazeroso, gostoso, fácil. Não é? Então, veja bem, inclusive, é muito interessante a gente começar a entender a diferença. Não é? Eu comecei aqui pela etimologia da palavra. Quem entrou depois reveja, porque eu comecei definindo de onde vem a palavra administração, não é? Vem de minos, de menor, de ministro, administro, não é? Enfim, então é isso. E quando você passa a entender, a conhecer os fundamentos, né, nossa, as coisas clareiam e você sabe o que fazer, quais as atitudes tomar para que o seu negócio realmente seja produtivo, seja lucrativo e que você consiga competir. Não é? Porque hoje, cada vez mais o mercado está absurdamente competitivo. Então, dominar os fundamentos é regra do jogo, você tem que dominar. Esse negócio, é só saber comprar, saber escolher um bom ponto ou ser um bom vendedor, não basta. A gente tem que otimizar a nossa operação. Concorda comigo? Ok, beleza, mas como então você dominar? Então, a gente começa, né? Vamos começar definindo exatamente como você fazer uma boa administração de retaguarda, né? Porque a gente sabe que para você vender, você tem que ter boa mercadoria, tem que precificar corretamente, não é? Você tem que ter, distribuir, não é? essa verba que você tem, esse investimento que você faz em estoque de maneira adequada. Eu começo definindo o seguinte, você tem o que a gente chama de curva ABC para definir o seu estoque. E aí você tem cobertura, você tem amplitude, você tem profundidade, definição de mix. Então começa por aí. Comprar é mais difícil que vender.
Pode ter certeza, anota o que eu estou dizendo, comprar é mais difícil que vender. Então, você fazer um bom planejamento de compras é o que vai garantir que você consiga otimizar a sua operação de venda, porque quando a gente fala de venda, se você tem excesso de estoque, você imobiliza capital. Concorda comigo? E aí você tem que ter um caminhão de dinheiro que vai empatar, esse dinheiro não vai rentabilizar, ele vai estar investido em estoque e o seu giro fica lento. Então, como é importante entender isso? A partir do momento que você entende isso, você começa a otimizar a rentabilidade, a lucratividade da sua loja. Essas duas palavras têm significados diferentes. Lucratividade e rentabilidade é importantíssimo a gente entender, porque às vezes uma está excelente e a outra está ruim e você não consegue entender por que isso está acontecendo, não é? Lucratividade é resultado de faturamento. Não é? Então, quanto é que você vendeu, tira o custo da mercadoria vendida, tira os impostos, tira despesas variáveis, não é? Aí você vai apurar sua margem de contribuição, tira as despesas fixas, financeiras e você tem o seu resultado líquido. Não é? Isso é o seu lucro. Lucro é resultado de faturamento. Não é? Então vamos admitir que você vendeu lá 100 mil, tarará, tarará, fez uma apuração de resultados e lucro líquido 20%. Ah, minha lucratividade, meu lucro está excelente. Acontece que muitas vezes você olha, mas cadê o dinheiro? Você não sabe onde é que está o dinheiro, não é? E a absoluta maioria dos lojistas decide de maneira equivocada. Quando olha dessa maneira, puxa vida, eu vendi, eu estou com uma boa margem e o meu dinheiro não aparece. Pensa em duas coisas. Normalmente, os lojistas pensam em duas coisas. A primeira, é o fiado, é a venda a prazo. E aí tende a encurtar prazo de pagamento, não é? Nos planos de venda. É ou não é isso? Essa é a primeira. A segunda é, a minha despesa está muito alta, eu preciso cortar despesa. E na absoluta maioria das vezes, não é isso. Não é isso. Não é? Então, o que pode ser? A primeira é converter resultado em estoque. Não é? Por não fazer um bom planejamento de compras, o que acaba acontecendo? Acaba comprando mais do que vende. E aí, o que você faz? Você vai pegar o resultado, o lucro líquido que você está gerando na sua operação de faturamento, né, e transferir para fornecedor, ele vai trocar por mercadoria e o dinheiro desaparece. E o que acontece? Você olha o seu faturamento, tá bom, você olha a sua margem de lucro, tá boa, mas cadê o dinheiro? Ele desaparece, ele some e você, a partir disso, começa a tomar atitudes indevidas, inadequadas. Por quê? Porque você não fez um bom planejamento de compras e transferiu. E quando você faz isso, que você transfere resultado líquido para o fornecedor, ou seja, você compra mais do que vende, você está fazendo investimento não planejado. Quando você faz isso, você imobiliza capital, você demanda mais capital de giro, né? Você precisa de mais dinheiro. Por quê? Porque simplesmente você investe sem planejamento. Não é? E isso é uma das dores mais comuns que a gente vê em loja. E isso tem uma série de consequências que são absurdamente danosas para a operação de uma loja. Primeiro, quando você compra mais do que vende, o que você está fazendo? Você está criando, você está formando estoque, você está aumentando a sua cobertura. Não é? O que é cobertura de estoque? É a quantidade de estoque que você tem na proporção do seu faturamento. Exemplo, eu puxo um relatório aqui do meu sistema, eu tenho 500 mil reais de estoque a preço de venda, né? Preço final. Tiro aqui meu... Estou vendendo 100 mil por mês, então qual é a minha cobertura? Se eu tenho 500 mil e vendo 100, eu tenho 5 vezes mais estoque do que a minha média de vendas. Concorda comigo? Quando eu divido o meu total de estoque venda com venda, ou seja, se eu estou olhando as minhas vendas pelo preço final de faturamento, eu tenho que olhar o meu estoque a preço de venda, não é? Já calculado o preço de venda, e aí eu vou ter a minha cobertura. Isso vai definir o meu giro. O que é giro? Giro é quantas vezes esse capital que você investe em estoque roda durante um ano. Por que isso é importante? Porque se você tem, por exemplo, 600 mil de estoque e vende 100 mil, 600 mil de estoque a preço de venda e está vendendo 100 mil, significa que você leva 6 meses para você rodar esse estoque, não é?
esse capital investido, se você está tendo aqui, sei lá, 15% de lucro líquido, quando você apura esse resultado, né, o que vai acontecer? Em 6 meses, esse capital investido em estoque, né, acompanha comigo que esse raciocínio é fundamental e importantíssimo, né, vai deixar 15%. E como ele levou 6 meses, ele vai levar mais 6 meses para finalizar o ano. Né? Ou seja, o ciclo de giro do estoque vai ser 2 vezes no ano. Por quê? Porque você tem cobertura 6 vezes mais estoque do que vende. Então, se você está tendo 15% de resultado líquido na tua apuração de resultado, o que vai acontecer? Você vai ter 15 mais 15. No exercício, no período de um ano, você vai ter o retorno de 30% de lucro sobre o capital investido em estoque a preço de venda. Né? A preço de venda. Então, veja bem. Agora, se você, por conta de uma gestão otimizada, um bom planejamento de compras, faz um OTB, como a gente chama, um Open to Buy, não é? Open to Buy tem basicamente três variáveis que você precisa controlar: previsão de vendas, margem líquida ou markup, não é? E cobertura de estoque. A partir disso aqui você define, eu vou vender 100 mil mês que vem, o meu markup final, não é? O que é markup final ou markup efetivo? Markup efetivo é aquele valor, aquele multiplicador sobre o preço de custo real que vai dar no final do mês. Por que é importantíssimo fazer essa diferença? Né? A Gisele está dizendo aqui, mudei de endereço e o público mudou. Vou demorar mais de um ano para saber o giro de estoque? Gisele, não necessariamente. Né? Muito rapidamente você vai definir por alguns indicadores. Eu vou fazer um parênteses aqui para responder essa pergunta da Gisele, que ela é muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Como é que você faz a tua previsão? Primeiro indicador que você precisa é qual é o seu ticket médio, não é? Hoje, agora, nesse endereço novo que você está, qual é o seu ticket médio? Não é? Então, pega o seu ticket médio. Bom, meu ticket médio aqui, vou imaginar, meu ticket médio está R$200, tá? Qual é a frequência de vendas que você faz por dia, né? Qual é a média de clientes que entram na sua loja e de vendas que você fecha? Armelino, entra 20 pessoas por dia na minha loja, né? E eu fecho 10 vendas. R$200 em média cada venda, ou seja, eu estou vendendo R$2.000. Estou chutando números aqui só para raciocinar. Então eu estou vendendo 2.000 por dia, porque meu ticket médio é R$200, entram 20 pessoas em média na minha loja. Como é que você sabe? Controlando, né? Armelina, eu não sei controlar. Na minha página, vou deixar aqui, falandodeloja.com.br, aproveitar aqui, Gisele, né? falandodeloja.com.br, e vocês entram lá e tem o meu sistema de controle de tráfego, né? Que é 100% gratuito, está lá disponível. Vou fixar o comentário aqui, falandodeloja.com.br. É só entrar lá e usar. Armelino, mas eu não, como que eu vou usar? Tem um curso, é gratuito. Então tem um sistema e tem um curso para você utilizar, né? E aí você vai fazer isso. Então, Gisele, eu vou controlar quantos clientes estão entrando, qual é a minha taxa de conversão, ou seja, quantas vendas eu estou fechando e qual é o meu ticket médio. A partir disso, você projeta a sua venda. Projetando a sua venda, você vai tirar, né? Se você está trabalhando o seu ponto, qual é a projeção de curva de crescimento? Percebe o que eu estou dizendo? Então, a partir dessa projeção, você vai ter uma expectativa de faturamento. E aí você olha para o teu estoque. Né? Estoque e previsão de vendas vai te dar a tua cobertura. Né? Percebe o que eu estou dizendo? E aí a partir disso, você faz o seu planejamento de compras. Né? Beleza? Espero ter respondido, me dá um feedback aqui. Mas continuando aqui, é fundamental entender isso. Né? Então, a lucratividade e a rentabilidade, então veja bem, lucratividade é quando você apura resultado, puxa um DRE, um demonstrativo de resultado do exercício, faturamento, menos o custo da mercadoria, menos impostos, menos despesas variáveis, menos despesas fixas, lucro líquido. Isso é a lucratividade, não é? Isso é a lucratividade. A rentabilidade é do capital investido que você tem dentro de uma loja. Fazendo um parênteses aqui importantíssimo, não é? Quando você analisa o capital investido numa loja, cerca de 70% a 80% do capital investido numa loja é estoque. Você basicamente você tem ponto, né, instalações, máquinas e equipamentos e estoque. Quando você olha isso aqui, né, estoque vai bater 70%, 75%, 80% do capital investido. Né? E aí você tem as instalações,
marcenaria, prateleiras, araras, etc., né? Computadores, né? E o prédio em si, que você mexe quando você muda, né? Enfim, então, e por último, o capital de giro. Então você tem 3 áreas de investimento, mais uma disponibilidade de caixa que é capital de giro. Quando você olha, que você dimensiona, estoque é 80%, 70%, 80% desse capital, né? Por isso que o giro de estoque vai impactar profundamente nos seus resultados. Então, essa é uma prioridade para você controlar. Concorda comigo? Porque se você tem uma cobertura, muito lojista acha que o que dá lucro é a margem. Não é, não é. Se você tem uma margem, sei lá, absurda, 500% de lucro sobre o preço de custo que você paga na mercadoria. Mas se a mercadoria não vende, quanto que você ganhou se ela não gira? Percebe? E o giro depende da quantidade de mercadoria. Se você tem uma quantidade absurda de mercadoria dentro da loja, como eu estava colocando, o que vai acontecer? Ela vai impactar em diversos aspectos. O primeiro é no giro. Mercadoria, quando entra, é conta para pagar. E aí você vai ter um estoque alto, essa mercadoria vai demorar para rodar e deixar resultado. Ponto 1. Ponto 2, essa mercadoria envelhece dentro do estoque. Envelhece não só fisicamente, ela envelhece o modelo. Hoje os clientes com essa máquina poderosíssima na mão, que é o celular, o cliente está informado. Ele sabe os novos modelos, as novas coleções, os lançamentos, sabe, está informado. E aí ele chega na sua loja, ele dá uma olhada, vê a mercadoria antiga da coleção anterior, e fala, cadê novidade? Isso aqui eu já vi, isso aqui eu já tenho. Não é? Vai te pressionar para a compra, percebe? E aí que você começa a perder venda. Vai desestimular a sua equipe de vendas. O vendedor não gosta de vender mercadoria velha, mercadoria antiga. O vendedor adora mercadoria nova quando chega, não é? Entra em contato com os clientes, tira foto, não é? Gosta de vender mercadoria nova, é novidade, etc. Ah, chegou novidade, etc. e tal. A gente sabe que é assim, é ou não é assim. Então, quando você erra nas suas compras, que você incha a sua cobertura, vai impactar no seu caixa, porque você está vendendo, está comprando mais do que vende. Isso vai impactar nas suas despesas operacionais, não é? Nos seus gastos operacionais, mais o investimento que você está fazendo na formação de estoque. Segundo, envelhece o seu estoque dentro da loja, porque demora para sair, e isso vai impactar nos seus vendedores e nos seus clientes. Você joga a sua clientela para a concorrência, porque o cliente chega na loja, dá uma olhada, não vê novidade, ou vê pouca novidade, não é? E vai procurar novidade no concorrente. Você está jogando esse cliente para o concorrente. Concorda comigo? Porque um planejamento inadequado de compra. E por último, é a rentabilidade. Porque se você tem uma cobertura 6, o ciclo de giro do estoque dá duas vezes no ano, a cada 6 meses esse capital. Tem gente que tem dificuldade de entender, ok, o que é o ciclo de giro de estoque? Por que é difícil às vezes alguns têm dificuldade de entender? Porque fala assim, mas Hermelino, a mercadoria eu recebi hoje, já vendeu, né? Como assim leva 6 meses para vender? Veja bem, a gente olha o capital investido. Tem mercadoria que chega e vende no mesmo dia. Tem mercadoria que você olha, faz 2 anos que está na loja. A gente olha o valor, o montante. Então a gente analisa a partir do capital, né? Dos valores investidos e do giro, não do SKU da mercadoria. Até porque todo estoque, ele é uma consequência de curva ABC. O que é curva ABC? Né? Quando você tira um relatório de participação das categorias, marcas, etc. Basicamente, vamos falar de categoria. O que é categoria? É aquilo que define o produto. Calça, blusa, camisa, short, meia, cueca, né? Tênis, escarpão, rasteirinha. Isso é uma categoria. É aquilo que define. Isso eu estou falando em operação de varejo aqui. Não estou falando de supermercado e nem de outros segmentos, né? Estou falando aqui de moda, utilidades, calçados, perfumaria, né? É isso que define. Então, categoria é aquilo que define o produto. Beleza. Posto isso, né? Eu tiro um relatório de participação por categoria. Você vai ver que 5, 6 categorias representam 50%, 60%, 70% da loja. Quando você olha para uma loja, ela tem 30 categorias, 35, 25, 30 categorias dentro da loja, mas o que sustenta, o que a gente chama de core business, né? O coração do negócio são 5. Você chega numa loja de moda feminina, tira um relatório, você vai ver que calça, blusa, short, vestido, camiseta, 80% da venda. Aí tem
acessórios, tem mais um monte de categorias dentro da loja. Mas essas 5, 6 categorias aqui representam, é o core, né? É o core business, é o coração do negócio. Concorda comigo? Então, fazer esse planejamento é o que vai garantir um giro adequado, né? Mas eu falei que eu ia dar prioridade, já está com meia hora de live aqui, falei que eu ia dar prioridade para a administração de retaguarda, não é? Então vamos lá, eu quero passar alguns fundamentos para que vocês consigam apurar resultado adequadamente. Muita gente tem dificuldade com isso, eu não consigo entender despesa fixa, despesa variável, calcular ponto de equilíbrio, como que eu faço isso, não é? Veja bem, você pode implantar uma contabilidade gerencial, desde que você entenda alguns fundamentos, assim, alguns princípios basilares, não é? Primeiro, é fundamental a gente entender o que é um plano de contas. O que é um plano de contas? Não é? A gente tem que lançar as despesas de maneira organizada, de maneira simples, que você consiga implantar na prática. Não adianta a gente vir com coisas sofisticadíssimas, pegar na internet plano de contas de contador e querer trazer para dentro da loja. Não funciona. Tem que ser prático, tem que ser simples. Eu tenho que ter 2 conceitos fundamentais, basilares, para que você tenha, assim, consiga fazer um controle para calcular ponto de equilíbrio, margem de contribuição e outros indicadores que são estratégicos para a sua operação. Despesas fixas e variáveis. E aqui começa, não é? O que é uma despesa fixa e o que é uma despesa variável? Despesa fixa é aquela despesa que não depende de venda para existir. Não é? Exemplo, aluguel. Exemplo, mensalidade do seu contador. Exemplo, conta de energia, conta de internet, salário fixo. Então, você tem uma série de gastos, não é? De despesas que você tem dentro da loja que não dependem da venda para existir. E você tem uma série de outras despesas, de outros gastos, que só existem quando você tem a venda, não é? Essas segundas, essas que são consequência de venda, é o que a gente chama de despesas variáveis. Por que que isso é fundamental? Isso é estratégico, é estratégico. Por quê? Porque despesas variáveis, elas acompanham o faturamento. Então, quanto mais você vende, mais você gera despesa variável. E as despesas fixas são exatamente o contrário. Quanto mais você vende, como elas são fixas, elas não variam em função das vendas. Elas começam a diluir. Então, você vai aumentando o seu faturamento e a sua despesa fixa fica parada aqui. Portanto, ela cai percentualmente. Então, como é que você reduz despesa fixa? Alavancando o faturamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que acha que o lucro, não é? A lucratividade vem de margem. E não é. Essa relação não é necessariamente, evidentemente. Não é? É claro que quanto maior a margem, maior o giro, maior a lucratividade. Mas não necessariamente só a margem significa que você vai ter um bom lucro. Não é? Vai depender basicamente desses fatores. Não é? Vai depender de a relação de despesas fixas e variáveis, vai depender da cobertura e do giro. Isso é que vai rentabilizar a sua operação. Percebe o que eu estou dizendo? E por que eu estou falando isso? Porque quando você alavanca faturamento, você vai, com absoluta certeza, potencializar seu giro. Mercadoria, quando entra e sai, ela deixa resultado. Né? E você dilui as despesas fixas. Ok, vamos lá. Então, começando, eu falei aqui despesa fixa, variável, não é? É fundamental entender o que é despesa e o que é investimento. Não é? Despesa são gastos operacionais que você faz. O aluguel, a luz, a folha, imposto, não é? Mensalidade de contador, mensalidade de sistema, tudo isso são gastos operacionais que você faz, não é investimento. Investimento é quando sai o dinheiro e entra alguma coisa no lugar para ficar no seu ativo, para ficar no seu patrimônio. Aqui, exemplo, estoque. Quando você compra estoque, estoque não é despesa, estoque é investimento. Por quê? Você manda o dinheiro e entra aquela mercadoria e continua aqui, ou seja, o seu patrimônio não muda, ele continua igual. Eu comprei 10 mil reais de mercadoria, saiu 10 mil reais de dinheiro do meu caixa, entrou 10 mil reais de mercadoria. Então, os meus 10 mil reais continuam aqui. Só que antes ele estava em espécie, agora ele está em mercadoria. Percebe o que eu estou dizendo? Isso é investimento. Então, quando eu faço uma prateleira, quando eu compro um computador, quando eu compro um equipamento para minha loja, isso é um investimento. Não é? Ele está aqui. Se eu vender a minha loja hoje, isso tem um valor aqui dentro. Agora, despesa eu consumi.
eu gastei e já foi, já era, né? A conta de energia, já era. O aluguel, já era. Ele paguei e foi. Então é importante a gente entender o que é despesa, o que é investimento, não é? O que é despesa fixa e o que é despesa variável. A partir do momento que você controla isso, você consegue ter o seu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? É quanto você precisa vender, quanto você precisa faturar para ficar no 0 a 0, não é? Então vamos lá. Como que você calcula ponto de equilíbrio? Você vai puxar um DRE, não é? Vai pegar lá faturamento menos o custo da mercadoria, não confundir custo da mercadoria vendida com compras no mês. Tem muito lojista que confunde. Não pode, né? Aliás, se você quer se especializar nisso, eu tenho também um curso totalmente gratuito, 100% gratuito. Aqui, ó, entra aqui, ó, falandodeloja.com.br e faz o curso Apuração de Resultados. Como apurar os resultados da sua loja, não é? Ali eu explico detalhadamente, né, o que é plano de contas, o que é uma despesa fixa, uma despesa variável, a diferença de gasto, investimento, despesa, está tudo detalhado ali para você se organizar em um modelo de DRE. Então, é uma introdução. O que é o DRE? É a ferramenta que você tem para justamente apurar os seus resultados. E aqui começa uma outra diferença que muito lojista não entende. O que é uma análise econômica e o que é uma análise financeira. Análise econômica é apuração de resultado. Então, quando eu pergunto para alguém quanto você faturou esse mês, não é? Quanto você vendeu esse mês? Eu vendi 100 mil reais. Então, o seu faturamento foi 100 mil reais. Não significa que entrou 100 mil reais no seu caixa. Não necessariamente. Se você fez 100% das suas vendas parceladas, por exemplo, eu fiz 100%, eu não fiz nenhuma venda à vista, 100% das minhas vendas eu parcelei no cartão em X vezes. Ok, quanto você vendeu esse mês? Vendi 100 mil. Então o seu faturamento é 100 mil. Quanto entrou no seu caixa? Zero, nenhum real desse faturamento. Então, veja bem, faturamento é uma análise econômica. Não é uma análise financeira. Análise financeira eu faço a partir do meu fluxo de caixa. Então, eu preciso dessas duas ferramentas. Eu preciso da minha análise econômica, ou seja, quanto que eu faturo, qual é o custo da mercadoria, quanto é a minha despesa. Não é? Não significa que eu paguei, mas quanto é a despesa. Não é? Quanto eu faturei, quanto é o custo da mercadoria. Veja bem, quanto eu faturei não significa que entrou dinheiro no meu caixa. Assim como o custo da mercadoria não significa que eu já paguei essa mercadoria. Eu posso ter comprado parcelado do meu fornecedor. Concorda comigo? Por isso que você tem que separar essas análises. O primeiro desafio é esse. Separa a análise econômica de uma análise financeira, para você não tomar decisões erradas, né? O grande equívoco de lojista decide a partir de indicadores ou de princípios errados, né? E aí você toma a decisão errada. E eu costumo dizer o seguinte: lojista só faz uma coisa na vida: decide, compra, não compra, contrata, demite, faz promoção, não faz promoção, introduz uma nova marca, abre uma filial, não abre. Percebe? O tempo todo você está decidindo, está tomando decisões. Aumenta a margem, não aumenta a margem, não é? Paga comissão, dá prêmio. O tempo todo você está tomando decisão. Agora, a partir de que referência, a partir de que indicadores, a partir de que instrumento você está utilizando? Então, é fundamental você investir. Por que eu estava dizendo isso? Eu comecei aqui a live contando a minha história. Quando eu entrei na faculdade de administração, eu não tinha ideia o que era a contabilidade, o que era um ativo, um passivo, patrimônio líquido, ativo circulante, necessidade de capital de giro, como é que eu calculava, ativo circulante, passivo circulante. Eu não tinha ideia o que era um razonete, o que era uma partida dobrada, né? O que era um DRE, o que era um DFC. Então eu não tinha noção. E a partir do momento que eu entendi, que eu fui estudar, nossa, aquilo clareou e eu vi que não era difícil. Não é? Então veja bem, agora é importantíssimo você entender a diferença dentro dessas duas palavras, fácil e simples. Então veja bem, não é difícil, é simples. Quando a gente para ver,
ela não tem uma complexidade extraordinária, é super simples. Então, quando você começa a analisar o que é um plano de contas, o que é despesa fixa, despesa variável, o que é onde... Quando você começa a entender isso, a coisa vai clarear. Então, veja bem, é simples. Isso significa que é fácil? Não. Aquela comparação que eu sempre faço em correr uma maratona. Não é? É simples, é só dar um passo e depois dar outro. Né? As Olimpíadas acabaram de acabar agora, né? Na França. Então, quando você olha um atleta, ele é simples. Não é? Como que você corre uma maratona? Você dá um passo, depois você dá outro, depois você dá outro. É isso. Faz isso 42 quilômetros para ver se é fácil. Então, perceba que não confunda simples com fácil. Não confunda fácil com não ser difícil. Percebe? São coisas diferentes. O que eu estou dizendo? Então, quando eu digo assim, olha, isso aqui é simples, mas não significa que seja fácil, né? Eu peguei essa caneta. É simples e fácil, ela está aqui, é só pegar, né? Agora, correr uma maratona é simples, você dá um passo depois dá outro, mas você precisa se preparar. Se você não estiver preparado, você não vai conseguir correr. Por quê? Demanda preparo físico, alimentação, exercício. Concorda comigo? Então, quando você traz para a gestão de loja, a preparação é você entender isso. O que é uma despesa fixa? O que é uma despesa variável? O que é um plano de contas? O que é uma análise econômica? O que é uma análise financeira? Veja bem, análise financeira não é fluxo de caixa é a maior dificuldade quando você olha para um lojista e fala assim, olha, você tem que vender parcelado. Se você focar na venda à vista, você vai derrubar seu faturamento, vai atrair um cliente que só quer preço, quem compra à vista pede desconto, quem compra à vista compra pouco, o ticket médio é baixo e não valoriza todos os outros atributos que você investe na sua loja. O cliente que compra à vista, ele focaliza preço, quer desconto e se o seu concorrente está R$10 mais barato, ele vai comprar lá. Não é? Por quê? Porque está focalizando o preço. E quando a gente faz isso, a gente derruba o ticket médio, a gente atrai um cliente que não fideliza, etc, etc. Não é? E por que muito lojista faz isso? Porque olha para o fluxo de caixa sem entender como é que estrutura um fluxo de caixa para dar liquidez. O que é liquidez? É o disponível para que você consiga honrar os compromissos, não é? Então, fazer uma projeção. Então, quando eu vendo, eu vendi 100 mil esse mês. Acontece que eu vendi uma parte foi à vista, uma parte foi no cartão de crédito para data, uma parte foi no cartão de crédito parcelado em 2, em 3 e assim por diante, né? Tem gente que tem crediário, aí tem inadimplência, aí tem recuperação de atrasados. Vira uma maçaroca, não é? Que depois não consegue gerenciar, aí começa a fazer maluquice, corta a venda a prazo, não é? Começa a focalizar na venda à vista para fazer caixa, começa a fazer promoção, mal acostuma o vendedor, mal acostuma o cliente por falta de ter o planejamento de gestão de retaguarda adequado, de não utilizar as ferramentas corretamente. Então, como você otimizar a operação da sua loja? Como, que é o tema da nossa live, como ter uma loja lucrativa e competitiva? Você precisa ter as ferramentas de retaguarda. Tão importante quanto saber vender é saber gerenciar a retaguarda. Não é? Calcular seu ponto de equilíbrio. Às vezes, vou dar um exemplo aqui para a gente concretizar exatamente e você ter uma ideia do que eu estou falando. Não é? Você precisa... Vou dar um exemplo básico aqui. Imagina que você tem um restaurante. Eu gosto de trazer esse exemplo. Imagina que você tem um restaurante e você tem R$1.000. Tá? Seu capital é R$1.000. Tá? Todo o meu dinheiro está aqui. Eu saio de manhã, vou comprar os ingredientes, vou converter em comida, vou acrescentar 10% e vou vender meio-dia. Então, ou seja, eu peguei R$1.000, acrescentei 10% e vou vender. À tarde, quanto é que eu vou ter no meu caixa? 1.100. Os 1.000 que eu faturei, mais os 10% que eu acrescentei. No dia seguinte, eu vou repetir esse processo. Eu vou pegar o dinheiro, vou no supermercado, vou na feira, enfim, vou comprar os ingredientes, vou converter em comida, vou acrescentar 10% e vou vender meio-dia. À tarde, eu vou ter 1.100 de novo. Vou pegar os 100 do segundo dia e vou guardar aqui no meu cofre, na minha gaveta. Terceiro dia, eu vou repetir o processo. Então, você já entendeu. Todo dia eu pego R$1.000, acrescento 10% e converto em caixa. Pego esses R$100 e vou guardando. Ao final de 30 dias, se todo dia eu vou guardando R$100 no meu caixa, ao final de 30 dias consecutivos, quanto que eu vou ter no meu caixa? R$3.000. Não é? Mais o 1.000 que eu comecei, eu converti, eu transformei R$1.000 em 4.000 com
10% de markup, acrescentando 10% de markup. Então veja bem, eu consigo multiplicar por 4 em 30 dias o meu capital com 10% de markup, desde que o meu giro seja diário. Percebe o que eu estou dizendo? Então, o giro é fundamental. O giro é fundamental. A mercadoria, quando entra e sai, não é? Ela deixa resultado. Então, eu preciso saber fazer essa conta. Percebe? Porque essa conta é que vai potencializar. Então, a gente fica achando que essa mercadoria é boa, porque eu paguei tanto, marquei não sei quanto. Em princípio, não significa nada. Eu tenho que olhar qual é o giro dessa mercadoria. Não é? E muitas vezes, para você fazer isso, não é? Você tem que calibrar. Não é? Um exemplo que eu dou para quem trabalha com crediário é calibrar a inadimplência. Não é? O que significa isso? Tem muita gente que acha que inadimplência é ruim. Não. Não ter inadimplência é a coisa mais fácil do mundo. É só não dar prazo. Não dá prazo, você não tem inadimplência. Só que a sua venda cai, a sua despesa fixa, ela fica significativa, porque se a sua despesa fixa está aqui, se o faturamento está aqui, ela tem um percentual de representatividade. Se você baixa o faturamento, percentualmente ela aumentou. Não é? E o contrário também acontece. Se você sobe, não é, o faturamento, a sua despesa fixa cai representativamente. Então veja bem, quando eu alavanco o meu faturamento, eu coloco aqui, é como a taxa de cartão de crédito. O que é taxa de cartão de crédito? É uma inadimplência pré-fixada, né, contratual. Eu já defino aqui junto com a minha administradora quanto é que eu vou pagar de taxa. Então eu sei que se eu vender R$100, eu não vou receber R$100 no cartão. Concorda comigo? Eu vou receber os R$100 menos a taxa do cartão. Isso é uma inadimplência pré-fixada. E por que eu pago essa taxa de cartão? Porque isso vai ajudar eu a alavancar meu faturamento. A partir do momento que eu alavanco meu faturamento, eu diluo as minhas despesas fixas e potencializo o meu resultado, impactando diretamente em lucratividade e em rentabilidade. Lucratividade, se eu faturo mais, a minha despesa fixa cai, o meu lucro, o resultado do meu lucro é mais significativo, é mais expressivo. Isso aumenta, isso melhora a minha lucratividade. Não é? E se eu aumento a minha venda, não é? O meu estoque vai girar mais vezes no ano. O ciclo de estoque, de estocagem, encurta. E quando você faz isso, o tempo médio de estocagem encurta, a mercadoria gira mais. Quando ela gira mais, é o exemplo que eu trouxe aqui do restaurante. Ela deixa mais resultado no seu caixa. Isso significa melhoria de rentabilidade. Então, quando você calibra adequadamente e consegue potencializar o seu giro, alavancando o seu faturamento, né, o que você vai acontecer? Você vai melhorar a lucratividade e a rentabilidade da sua operação. Concorda comigo? Vocês entenderam? Armelino, eu quero entender mais. Eu quero me tornar especialista em loja. Sabe o que você faz? Falandodeloja.com.br. Primeiro, eu tenho 3 cursos gratuitos, 100% gratuito, que é para você experimentar, conhecer e já ter os seus fundamentos básicos para você otimizar a operação da sua loja. Não é? Primeiro curso, implanta 00, apuração de resultados. Você tem que ter isso tudo que eu estou dizendo aqui agora, não é? Apurar seu DRE, classificar corretamente suas despesas, para você saber exatamente a sua lucratividade. Segundo, entender completamente essa linguagem. O que é despesa, o que é investimento, o que é despesa fixa, variável, plano de contas, lucratividade, rentabilidade, né? Como, se você tem mais de uma loja, como fazer rateio de despesa de retaguarda. Tem lojista que tem 3, 4 lojas, e aí o escritório trabalha em uma das lojas, né? E aí joga toda a despesa para aquela loja, não faz o rateio, não é, adequado, não tem um critério de rateio, uma metodologia para ratear. Percebe o que eu estou dizendo? Então, tudo isso você aprende no meu curso gratuito de como apurar os resultados da sua loja. Segundo, tráfego, sistema de controle de tráfego. Tem que controlar, isso vai definir qual é a sua taxa de clientes entrando, a sua taxa de conversão, quantas vendas você está perdendo, por que você está perdendo vendas. É fundamental você controlar isso, não é? Porque isso vai definir o seu marketing. Às vezes eu vejo o lojista preocupado achando que o problema é o movimento, tendo que investir em marketing, tendo que gastar dinheiro com publicidade, com influencer, com mídias sociais. E aí você vai ver, a taxa de conversão está baixa, mas não mede. E aí toma a decisão equivocada. Lojista só faz uma coisa na vida, lojista decide.
Compra, não compra, vende, não vende, contrata, manda embora, aumenta salário, baixa salário, né? Baixar salário não pode, tem que mandar embora para contratar, né? Faz promoção, não faz promoção. Percebe o que eu estou dizendo? O tempo todo, baseado em quê? Tem que ser em informação sólida, em indicadores que vão apontar os melhores caminhos para você. Então, para isso, você precisa ter um plano de contas, seu controle de despesas fixas, controle de despesas variáveis, não é? Saber apurar o seu resultado, controlar seu tráfego, sua taxa de conversão, porque aí vai definir o seu marketing. Muitas vezes o problema está da porta para dentro. Eu posso garantir isso para você. Na absoluta maioria das vezes, o problema é da porta para dentro, não é da porta para fora. Não é? Como que você faz isso? Medindo. Aí você vai fazer um diagnóstico. A partir do diagnóstico, você consegue definir um plano de ação. Não é? Então, é apurar resultado. E aí você tem que ver, né, a gestão de estoque. Eu não falei hoje de estoque, não falei de vendas. Né? A gente hoje aqui focalizou trabalhar gestão de retaguarda. Então, plano de contas, despesa fixa, despesa variável, DRE, fluxo de caixa projetado. Gente, fluxo de caixa é fundamental. Isso é que vai definir, né, a sua liquidez. Porque, às vezes, eu vejo o lojista dando desconto para vender à vista. Né? Aliás, uma coisa aqui, para finalizar, tem muita gente que, às vezes eu converso com o lojista, falo, não, você tem que fazer o seguinte, alavanca a sua venda a prazo, e faz antecipação de recebível para você dar liquidez, dar equilíbrio de fluxo de caixa. Ah, eu não pago juro, eu não pago taxa, de jeito nenhum, né? Eu prefiro vender à vista. Aí você dá desconto para vender à vista? Eu dou até 10%. Eu digo, então você está pagando taxa, só que você está pagando taxa para cliente. Percebe o que eu estou dizendo? Cliente que compra à vista quer preço. Cliente que compra a prazo, olha o valor da parcela, vê como é que você vai parcelar, como é que você libera o crédito, se é no cartão, se você tem uma gestão de retaguarda de crediário, como é que você está fazendo. Percebe? Quem compra a prazo fideliza. E se você tem crediário na sua loja, fideliza mais ainda. Por quê? Porque o cliente vai olhar, eu vou lá naquela loja, eu vou guardar o meu cartão. A gente sabe que culturalmente o brasileiro não tem reserva financeira. A reserva financeira é o limite do cartão. Ele costuma guardar. Ela não é assim. E aí, se você dá crédito, né, o cliente vai na sua loja, ele dá preferência de ir na sua loja. E cliente que compra a prazo não pede desconto, é incompatível. E aí você melhora a sua margem. Tem margem para você dar equilíbrio de fluxo de caixa. Como é que você toma essas decisões? A partir do momento que você tem as ferramentas. Então, você tem que ter um fluxo de caixa projetado que distribua. Quando eu vendi, eu faturei 100 mil. Como é que vai entrar esses 100 mil no seu caixa? Como é que está distribuído o que é à vista que entra esse mês, o que está no cartão que vai entrar mês que vem, quando você dividiu, a primeira parcela no mês que vem, a segunda parcela, percebe? Isso tem que estar. Hermelino, como é que eu faço isso? Está aqui, ó. Eu tenho na minha plataforma, né? Aliás, quem não conhece o meu Exclusive Premium, o que é o Exclusive Premium? É tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Fluxo de caixa projetado, DRE, aí entra toda a parte de compras, OTB, planejamento de verbas de compra, para você definir cobertura, giro, amplitude, profundidade. O que é amplitude? A quantidade de categorias que você tem. O que é profundidade? A variedade de cada categoria. Quais são as categorias mais rentáveis da sua loja? Como é que você calcula isso? Quais são as ferramentas que você utiliza? Não é? Aí você tem, eu falei que eu tenho, independentemente disso, você tem 3 cursos gratuitos. Você tem apuração de resultados, como você estruturar um DRE. Tudo isso que eu estou falando aqui hoje está lá, 100% gratuito. Você não faz se não quiser. Segundo, eu tenho análise de indicadores com 3 cenários. Se eu melhorar minha taxa de conversão, se eu aumentar meu markup, se eu, que lucro, que resultado que me dá. Né? Então, a Juliana está dizendo que está travando. Está travando para todo mundo? Se estiver travando para todo mundo, me diga aqui, me dê um feedback. Aliás, eu tenho aqui também, né? Juliana, eu acho que é só para você, tá? Não tá não. Eu estou aqui com um backup aqui olhando, né? E aparentemente tá normal. O Ricardo tá dizendo que não tá não. É a tua internet aí, Juliana. Não tá não. Tá todo mundo dando feedback aqui que não tá travando não. Deve ser a sua internet. Beleza, então. Para concluir, eu estava dizendo que eu tenho 3 cursos 100% gratuito. Eu tenho um curso de apuração de resultados, que é como você estrutura. Isso tudo que eu falei hoje aqui está lá sintetizado 100% gratuito. Eu tenho um segundo curso
que é análise e indicadores de cenários, 100% gratuito. Esse curso é patrocinado pela Data System, tá? Por isso que ele é gratuito. Então tem 3 cenários, um inicial, um intermediário e um avançado, que é para você analisar. Se eu melhorar meu faturamento, se eu baixar minha margem, que resultado que dá, não é? Então é importante você entender isso e fazer uma emulação de cenários. Tá ali, um básico, um intermediário e um avançado. Né? Por que é o avançado? Porque tem outros indicadores ali. E tem um terceiro curso 100% gratuito, que é o análise de controle de tráfego. Por quê? Porque eu dou de graça para você um sistema de controle de tráfego básico para você implantar e monitorar quantos clientes entraram na sua loja, quantas vendas você perdeu, as que você faz, eu sei que você tem, né? O Santos está dizendo aqui, seus vídeos são top, eu trabalho na casa do celular e aprendi muita coisa com seus vídeos. Muito obrigado. Né? E quem vende enfiado para nota faz o quê? José Antônio, você tem que entrar no meu... entra no meu site aqui, né? E antes de entrar, você tem que entrar no meu canal do YouTube, procura o Papo com Lojista, #60. Eu vou até escrever aqui, ó, Papo com Lojista. Papo com Lojista é uma playlist do meu canal do YouTube. #60. Por que o #60? Porque esse papo aqui eu explico exatamente e tem uma planilha, né, onde eu mostro o impacto da inadimplência, não é, e do fluxo de caixa quando você faz a venda a prazo. Tá? Como que você... A Nileide está dizendo que eu tenho um conhecimento infinito. Não, quem me dera, quem me dera. É bem pequeno, é bem pequeno. É claro que a gente procura se especializar no varejo, mas nos assuntos em geral eu sou tremendamente ignorante. Né? Mas enfim, voltando aqui. Então você tem esses 3 cursos gratuitos e eu dou ainda o sistema de controle de tráfego 100% gratuito. Eu tenho um parceiro aqui do canal, que é o listavez.com, que é um sistema de controle de tráfego pago, com uma série de outros recursos, integrando com o seu sistema, etc. E tal. Mas começa com o gratuito, tá lá. Tem o curso, tem o sistema, implanta e você vai transformar os seus resultados. Faz o curso de apuração de resultados e você vai entender. E aí, sabe o que você tem que fazer? Contratar o funcionário mais barato que você pode ter na sua loja, que é a plataforma do Hermeleno. É vitalício, não vence nunca, é 1/3 do salário mínimo que você vai pagar durante um ano, pré-fixado, e vai ficar com 16 cursos à sua disposição, com todas as planilhas, material, como treinar vendedor, como treinar gerente, liderança, técnica de negociação, planejamento de compras, gestão de categorias, quais são, né, a amplitude, profundidade, o mix adequado, quais são as categorias mais rentáveis, não é? Tudo que você precisa, toda a parte de retaguarda, fluxo de caixa projetado, precificação e cálculo de ponto de equilíbrio, né? Tudo que você precisa, mais os treinamentos de vendas e de vendedores. Está ali, tudo que você precisa está aí. Né? Você só não faz se não quiser. É o funcionário mais barato que você... né? O Casal Ditas está dizendo aqui, ó, qual o nome mesmo? Entra aqui, ó, está fixado aqui, ó, falandodeloja.com.br. Né? A minha plataforma completa, né? É o Exclusive Premium, é uma assinatura vitalícia com todos os meus cursos para você, com todos os materiais que você precisa, de planilhas, apostilas, não é? Os vídeos, com suporte ainda, né? Tem ali para você tirar suas dúvidas, etc. e tal. Comunidade interna, né? A comunidade Falando de Loja é muito legal, é muito ativa, né? Enfim, para você trocar experiências com outros lojistas. Né? E tem os cursos gratuitos na minha plataforma e tem e-book ainda também para você baixar. Né? Eu tenho um e-book, os 7 erros, que semana que vem a gente vai trabalhar exatamente quais são os principais erros que o lojista comete. Eu vou trabalhar ponto a ponto para que você... né? E aí você também tem um e-book para você baixar que está disponível 100% gratuito na minha plataforma. Um beijo no coração de vocês, né? Já estamos encerrando aqui com 1 hora de live. Entrem aqui, conheçam a plataforma e o que vai transformar, o que vai fazer com que você tenha uma loja lucrativa e competitiva é você se especializar na gestão. Domine esses assuntos que você vai ver que não tem para ninguém. Tá? Você só vai crescer. E quando você cresce, você distribui prosperidade. Quando um lojista cresce, gera emprego, distribui renda, não é? Movimenta a economia, a indústria depende do varejo. Sem o varejo, a indústria morre.
Então, a gente tem uma responsabilidade gigante. Então, prosperar na sua loja é uma obrigação. Concorda comigo? E quando você faz isso, você movimenta, você distribui riqueza. Não é? Como é bom quando você prospera. O impacto disso é absurdamente produtivo. Beleza? Pense nisso. Fique com essa mensagem aí para te estimular realmente a ir atrás, a se capacitar, a se preparar, não é? Organizar a sua loja, capacitar o seu time, distribuir as tarefas e ir em busca dos resultados que, antes de mais nada, a gente merece. Beleza? Então é isso. Um beijo no coração e até semana que vem.